Mais um dia está nascendo, mais pessoas estão surgindo, mais seres estão evoluindo, mais pessoas estão renascendo para este plano espiritual. Neste dia eu venho falar sobre as nossas culpas. Por que estamos sofrendo? Às vezes não paramos e não observamos o porquê desse sofrimento, porque não acreditamos que o que fazemos de errado mais tarde iremos responder, porque ninguém acredita que mais tarde vai pagar pelo que fez de errado. Se hoje temos culpa é porque estamos, através dessa culpa, absorvendo aquilo que está em nosso espírito, que está ocasionando o transtorno para nós. Se não acreditamos em nós, não acreditarmos em nós mesmos, não teremos a convicção daquilo que necessitamos. A culpa dos problemas nossos é nós mesmos que fazemos. Acreditamos às vezes demasiadamente em outras pessoas e não acreditamos em nós, principalmente nesta fase que estamos vivendo. Acreditamos mais em outros que estão falando do que nós. Devemos parar e observar o nosso interior, o que estamos fazendo, principalmente, para que o que eu estou falando agora seja absorvido pelas pessoas. Então, se hoje estou resgatando o antigo, que estou respondendo porque não estou aceitando aquilo que realmente sou. Somos como cartas de tarô que às vezes vêm de ponta cabeça. Às vezes devemos observar o que ela está nos dizendo, porque às vezes agimos como as cartas que vêm trocadas. Cartas de tarô, que mostram que a busca por algo errado somente ocasiona para nós perca de tempo. Muitos estão buscando somente o momento, esquecem de viver a vida, esquecem de viver aquilo que é o principal, que é o seu condicionamento espiritual para o mundo espiritual. Se está aqui, neste tempo agora, trazendo principalmente para tu pensamentos negativos, é porque tu mesmo trouxe para tu. Desde as eras antigas já viemos com o condicionamento para nos reencontrarmos conosco e com as estruturas que aqui ficaram. Se nós paramos no tempo, nós fomos os culpados. Se existiu a guerra como está existindo agora, somente nós somos os culpados, porque esta guerra é muito a busca do poder das pessoas e não a busca pelo aprimoramento das pessoas. Se existe a guerra hoje é porque ela fez parte de um passado longínquo onde já existia seres humanos que gostavam de guerrear por poder. Neste inteirinho do tempo onde as pessoas estão se perdendo com as suas buscas da sua vida, somente estão ocasionando para si os transtornos espirituais. Devemos saber que nós somos os responsáveis por tudo e nós fizemos errado, teremos que responder. Assim é perante a vida, perante os orixás, perante os mentores espirituais. Aqueles que estão conosco, todos, os espíritos, as almas, os espíritos afins, os encarnados que estão conosco, são seres que estão para nos mostrar que estamos buscando algo aqui e não somente para ficar ocupando um tempo aqui à toa. Se aquela pessoa que tanto ajuda não quer ajuda, não adianta insistir. Cada um tem um estágio de vida, um estágio de evolução espiritual, cada um está em seu estágio de evolução, não devemos impor condições para as pessoas.
Se elas não aceitam ajuda, então não adianta ficar insistindo com pessoas que não têm conhecimento de causa ou de efeito, porque estamos aqui. Devemos parar e pensar o porquê as pessoas nos atingem com pensamentos negativos. Elas nos atingem porque nós queremos. Devemos saber que todo aquele que planta para si o desamor, ele colherá o desamor. Aquele que planta intriga em sua vida, colherá intriga porque ele está plantando intriga. Aquele que separa pessoas, que está separando pessoas, famílias, está colhendo para si. Aquele que trai o outro, a pessoa espírito afim, está atraindo a si próprio, está atraindo aquele que está contigo. Quem separa as pessoas das famílias está acarretando karma para si. Se eu faço isso é porque eu serei o responsável depois pelo que eu fiz. Somente eu responderei pelo que eu fiz. Depois que está caindo na vida, não adianta reclamar porque se eu mesmo plantei, eu vou ter que pagar o preço. E tem muitos ainda que pedem para o mundo espiritual fazer essas coisas que querer alguém que não pode. Muitos aqui querem pessoas que não podem ter, que não é para elas. Vamos entender uma coisa, que as pessoas não são às vezes para nós. Os seres humanos devem aprender a controlar o seu impulso, o seu instinto de querer tudo que não é para ele. Às vezes aquela pessoa que tanto quer não é para tu, porque não está marcado para tu. Então de que forma que vai querer aquela pessoa para tu, se não é para ser para tu? A traição é um dos piores karmas que existem para resgatar depois. Porque além de separar alguém de alguém, pagará pelo que fez, pediu, porque traindo alguém, tirando alguém de alguém, pagará depois, porque está indo contra a lei de Oxalá. Os orixás não aceitam essas coisas. Os mentores também que trabalham com o mundo espiritual, as entidades, elas aceitam, mas elas ficam observando. A hora que elas puderem agir para afastar, elas afastam. Entidades que olham, observam seus filhos, elas não deixam que os seus filhos caiam por amores mundanos ou amores carnais. Todos sabemos, aqueles que trabalham com as entidades, com os mentores, que sempre haverá o momento de encontrar quem é para nós. Então não precisamos separar ninguém de ninguém, separar as pessoas, porque não temos esse direito. Separação é algo perigoso de mexer, porque cada um tem a sua convicção de vida. E a convicção do mundo espiritual, principalmente do mundo do povo cigano, do astral superior, não é aceitável perante o povo cigano. Então não adianta querer impor condições, porque não existe, não tem. Às vezes os seres humanos aqui querem, através da mesa dos trabalhos mediúnicos, querendo mudar a situação, mas não mudam aquilo que já é, há séculos, milênios, marcado no tempo. Entidades, mentores da linha cigana principalmente, não aceitam a traição. Sempre foram fiéis aos seus. Isso que traz o alívio para saber que somos condicionados a trazer o equilíbrio para todos. Mas falei sobre isso, que não era ver o tarô, mas foi intuído a falar, porque tem muitas pessoas que são equivocadas. Pessoas equivocadas são pessoas que imaginam uma coisa e fazem outra. Elas imaginam em sua cabeça que aquela entidade, aquele mentor, fará para ela o que ela quer, sendo que não será bem para ela. É a entidade, o guia, o mentor não fará nada desta forma. Se for para ser mal, não existirá isso aí, porque eles não podem concretizar algo que fará mal. Se acontece algo, é porque o outro lado do mal fez. Aí responderá pelos seus erros. Somente assim. Somente apanhando, aqui o ser humano apanhando para aprender. Tirando do outro, roubando o amor do outro.
tirando pessoas de pessoas, sendo que as pessoas não são donas de ninguém, mas gostam de pagar para ver. O ser humano gosta de pagar para ver a sua estrutura indo para o espaço. Dessa forma, caminharemos para a extinção, porque se não damos valor nem a nós mesmos, como que vamos valorizar os outros se nós não temos nem a conclusão da nossa vida aqui nesse tempo que está previsto para tanta mudança? Não queiram nem saber o que está para vir, porque será uma coisa muito grande, coisas catastróficas, que mexerão com a estrutura da Terra, a estrutura desse planeta aqui. Muita coisa virá, então vamos nos reencontrar, observar o que estamos fazendo. Principalmente não tirar ninguém de ninguém, porque ninguém tem esse direito de tirar ninguém de ninguém. Estamos observando que tem muitos aqui que estão fazendo isso, estão caindo, mas eles querem assim. Quem, como diz mãe Sara, a Sara fala sempre assim: se eles acham que é bom para eles que façam até a medida que eles forem responder. Porque depois que eles forem responder, terão que responder pelos seus erros. Então não adianta ficar se lastimando depois pelo erro mal feito. Cada um. Cada um em sua evolução, em seu estágio evolutivo. Cada um em seu grau de evolução, cada um em sua estrutura espiritual. Não devemos cobrar daquele que não conhece, ou finge que não conhece. Porque o fingimento é uma coisa muito perigosa. Fingir o que não é. Fingir e aceitar alguma coisa que não é bem para ela. Fingir que está bem e está mal. Não adianta nada, porque eu estou fingindo para mim mesmo, não estou aceitando a minha condição de ser aqui, nesse planeta. Estou usando as pessoas, é porque amanhã responderei pelos aqueles espíritos que eu usei. Nada passa sem ser respondido. Aprendemos agora a falar sobre isso. Nada passa sem ser respondido. Nada passa sem ser cobrado. Tudo é cobrado. Tudo que foi feito, nada acontecerá sem ser visto. Não adianta eu querer dar um jeitinho, porque não existe o jeitinho. Para o mundo dos espíritos não existe o jeitinho. Falando agora sobre espíritos, relembrando os guardiões e as guardiãs, não existe o jeitinho para eles também, que falaram neste momento. Principalmente para eles não existe o jeitinho para dar um jeitinho, para que eles perdoem ou eles tenham apaziguação, apaziguem aquilo que foi feito, jamais darão um jeitinho. Então é isso. Neste momento, só fico observando, como diz a senhora, a Maria Padilha, ela só fica observando as pessoas caírem. Mas eles não são os culpados pela queda dos seus filhos, dos seus mentores, dos seus que cuidam. Os próprios filhos caem. Nenhum mentor é culpado porque o outro caiu, que o seu filho caiu. O seu próprio filho que caminhou para a sua queda. Filho de mentores que cuidam caem porque eles querem, não porque o mentor derrubou. O mentor jamais derruba ninguém. Entidade, nem orixá. Ele somente pode pôr à prova e dar uma consequência negativa para aprender a reavaliar a sua vida, mas jamais abandonará os seus filhos. Quem se abandona é a própria pessoa, a própria condição daqui, das pessoas que não aceitam a sua vida e querem viver uma vida ou roubar as pessoas de que não são suas. De que forma? Então vamos aprender a conviver com o que nós temos, e não como vamos querer o que não é dos outros, o que é dos outros, o que não é nosso. O que não é nosso, não é nosso. Pertence ao outro. Vamos respeitar os direitos de ir e vir. Respeito por todos, principalmente pelos aqueles que estão junto com as pessoas. Não tirar ninguém de ninguém. Ninguém tem esse direito de fazer o outro sofrer, porque eu quero, para o meu bem-querer, porque eu quero. Ninguém quer, ninguém pertence a ninguém também. Então vamos concluir o estágio de vida com um pensamento positivo. Não tentando querer ser o que não é, e não tentando extorquir, mentir ou roubar o que é o do outro. Jamais seremos felizes dessa forma. Somente obteremos o lado negativo. Vamos parar a avaliar os nossos conceitos, nossa vida e nosso momento de vida aqui hoje.
Obrigado ao Arcanjo Miguel por tudo e a Santa Sara, Mãe Sara, nos abençoe. Assim seja.